Às vezes eu queria poder recomeçar a minha vida. Bom, talvez você possa. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa ideia de recomeços, ela é uma ideia que é bastante trabalhada no campo da psicologia, dos auxílios psicoterapêuticos, mas existem alguns entendimentos que eles nos auxiliam muito na nossa vida como um todo e que eles são extremamente interessantes quando a gente está falando sobre essa vontade de recomeçar na vida. Eu sei que eventualmente se torna muito difícil da gente aceitar certas coisas que a gente está vivendo e principalmente da gente conseguir lidar bem com algumas memórias do passado, principalmente quando as nossas versões antigas elas já não parecem fazer muito sentido quando a gente compara com a nossa nova versão que a gente está vivendo. E aí a gente tem aquele constante sentimento de querer recomeçar a nossa vida ou que seja poder partir de um ponto zero, né, um ponto inicial. E o mais interessante de tudo isso é que, por mais que talvez a gente não possa realmente anular tudo aquilo que foi vivido, tudo aquilo que aconteceu com a gente, existe sim uma real possibilidade de que a gente recomece na nossa vida a partir de um certo ponto, né? Existe dentro de algumas referências filosóficas justamente essa ideia de que todo novo começo ele vem a partir do fim de algo que já teve um começo, né? E essa ideia então dos episódios cíclicos, né, de que a nossa vida ela se faria então em certos ciclos, ele traz para nós que os começos eles não são limitados, né? Não existe um número máximo de vezes que a gente pode recomeçar. O que talvez seja mais interessante de tudo isso e que talvez traga uma boa notícia é justamente a ideia de que a gente pode sim recomeçar sempre que a gente achar necessário e sempre que a gente tiver dentro de nós essa vontade e essa pulsão, né? Enfim, quando a gente tiver com esse sentimento de querer começar do zero, reiniciar alguma coisa e partir de um ponto diferente. Então, quando a gente pensa sobre a ideia do recomeço parecer ser algo completamente distante ou muitas vezes impossível, né, por conta de tudo que a gente já viveu, construiu e acumulou ao longo da nossa história, isso realmente parece ser algo completamente assustador ou que gere dentro de nós algum tipo de angústia. Mas, como vocês bem sabem, e eu já falei sobre isso várias vezes aqui nesse canal, a nossa mente ela tem esse poder de criar cenários completamente mais aterrorizantes do que necessariamente eles serão caso aconteçam na nossa vida, né? A gente tem essa capacidade de projetar no futuro coisas, medos, enfim, pavores que não necessariamente vão acontecer, né? E quando acontecem, eles se mostram, em grande parte das vezes, muito menos aterrorizantes do que eles eram na nossa imaginação. O que retoma aquela ideia de que nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. E para recomeços não é diferente. Mas eu acho que o mais, talvez, interessante de toda essa ideia e que possa, sim, agregar muito para a nossa vida prática como um todo, seja justamente esse entendimento de que os recomeços, eles podem existir, e eu falo podem no sentido de que é preciso que essa possibilidade exista, num sentido mais lógico em relação à vida, justamente para que seja garantido a nós a nossa chance realmente não só de se arrepender, mas de fazer diferente no futuro. E isso traz para a gente algo que é próximo de outra referência filosófica, que é justamente a ideia de que não é porque o seu passado te feriu que o seu futuro não possa te curar. Né? E isso, mais uma vez, ressalta aquela ideia de que nós, sim, somos detentores desse direito, né, de fazer diferente no futuro. E aí que entra talvez o nosso grande poder em relação a tudo isso, que é o poder da gente reconhecer aquelas coisas que nos fizeram sofrer, que trouxeram certos problemas, certo sofrimento, dor e angústia no passado, e utilizar isso como forma de aprendizado para que a gente possa então fazer isso diferente no futuro. Como vocês bem sabem aqui nesse canal, eu sempre digo que as coisas não são tão simples, né? Que por mais que a gente tenha esse entendimento, às vezes colocar isso em prática ou então controlar os nossos pensamentos não seja necessariamente tão simples assim. Mas aos poucos a gente vai
aprendendo a lidar com tudo isso. E claro, sempre que necessário, eu preciso ressaltar que existem vários profissionais que trabalham nessa linha para nos auxiliar durante esse processo e em toda a nossa caminhada durante a vida, né? Então, se você sentir a necessidade ou se você sentir a vontade, então, de contar com a ajuda de um profissional, eu acho que é extremamente válido, né? Então, dentro do campo da psicologia, enfim, de outras formas de manejo e também, claro, né, como vocês bem sabem, através do conhecimento, né? Esse tipo de exercício que a gente faz aqui, principalmente nesse canal, sobre agregar conhecimento, conhecer novas referências filosóficas, tudo isso vai construindo dentro de nós algo que, se utilizado nas vidas práticas, pode eventualmente surtir efeitos extremamente positivos, né? Eu falo isso por experiência até própria minha mesmo, né? Várias referências que eu trago para vocês aqui da própria filosofia, dos ensinamentos da psicologia e do entendimento da vida como um todo, eles são ensinamentos que conseguiram mudar bastante na minha vida e proporcionando bastante qualidade de vida, justamente porque a gente consegue ir entendendo melhor as coisas e, consequentemente, fazendo escolhas melhores também, né? Então, eu acho que, além de o recomeço ser completamente possível e real, né? Ele é real, ele faz parte dessa realidade, mas ele também é como se fosse um direito universal de todas as pessoas, no sentido de que não é correto, não seria muito interessante ou então justo, não sei qual o adjetivo certo para isso, mas não seria nada disso se algum erro, alguma coisa pudesse ser definitivo como um todo, né? Então, se você errou, se você fez algo que você se envergonha, que você se entristece ao lembrar, lembre que sempre é possível recomeçar e fazer diferente. É claro que isso não quer dizer que talvez você não colha as consequências dos erros, porque esse é o balanço do jogo da vida e a gente precisa de alguma maneira pagar pelo preço das nossas escolhas, das consequências dos nossos atos, mas isso não anula o fato de que há sim sempre a possibilidade de que você recomece, que você faça diferente no futuro e que você dê o seu start aí a partir de quando você sentir essa necessidade, tá? Então, fica aqui a minha reflexão a respeito disso. Eu sei que, analisando a minha própria vida por muitas vezes, vários recomeços já existiram e acredito que muitos ainda virão. E eu acho que está tudo bem, né? Eu acho que isso torna a experiência humana mais rica como um todo e vai agregando para nós sempre essa ideia de que a vida funciona em ciclos, em fases, em temporadas, e a gente precisa de alguma forma tentar extrair sempre coisas boas e o melhor de tudo isso, de todas essas fases, dessas temporadas. E no final de tudo a gente vai construindo então a nossa caminhada, a nossa vida da melhor forma possível. Fechou? Então, muito obrigado mais uma vez, cada um de vocês que está aqui comigo nesse canal, principalmente quem fica até o final do vídeo, né? Mais de 8 minutos aí de reflexão, mas eu sou extremamente grato a cada um de vocês. Eu peço que, se estiver gostando, que se inscreva no canal, isso me ajuda muito, né? Dê o like, compartilhe, comenta também, por favor, a opinião de vocês. Eu adoro quando alguém vem e comenta alguma posição, seja concordando, discordando também, enfim, trazendo algum tipo de posição, porque, como eu sempre falo, esse canal é sobre nenhuma certeza, né? Mas a gente vai aos poucos evoluindo juntos, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês estejam gostando e até o próximo vídeo. Tchau!